e sim do movimento musical tão importante para a cultura do Brasil, que é a Jovem Guarda, fosse repercutir dessa maneira, né, pro Roberto Carlos. Então eu fiquei bastante... No início eu fiquei um tanto quanto surpresa, assim, de ter causado... Tem alguma coisa que você identifique aí que possa ser eventualmente ofensivo, que possa ter incomodado? Na realidade, os integrantes da Jovem Guarda, eles são analisados como pessoas públicas e como ídolos da juventude, porque assim, o foco principal da minha pesquisa é entender a formação de uma cultura juvenil no Brasil. E essa formação da cultura juvenil no Brasil, que é um evento que acontece desde os anos 50, globalizado, isso vai chegando no Brasil nos anos 50, e nos anos 60 é a Jovem Guarda que traz para o Brasil esse modelo moderno de jovem. Eles têm um estilo diferente, eles inauguram inclusive os cantores até como produtos, né? E até lançamentos de produtos, inclusive. Exatamente, que um dos focos da pesquisa é entender a relação da Jovem Guarda com a moda. Então, o que acontece? A Jovem Guarda, esse grupo musical, né, que era da campanha, eles eram, na realidade, produto da agência Magaldi, Maia e Próspera, que era uma agência de publicidade que formatou a Jovem Guarda, que é a figura do Carlito Maia, que é super conhecida, que foi super inovadora ali no período. E eles criam uma linha de produtos, inclusive roupas, né? Então tem uma linha de produtos prêt-à-porter, a própria calça Calhambeque, que ficou super conhecida, os bonequinhos, a Jovem Guarda, alguns outros tipos de produto. Então ela é inovadora também nisso, de trazer para essa juventude, para essa adolescência que se configurava no Brasil dos anos 60, essa novidade nessa questão de você poder ter acesso a esses produtos, a mini saia. Agora, o que incomodou o Roberto Carlos? Qual foi o teor, assim, da reclamação? Quando o Roberto Carlos... Já ouviu falar de uma coisa como ele reclamou da capa, que ele não gostou chamou de caricatura, em princípio, depois disse que não gostou do desenho. É posteriori, né? No documento que eu tenho, que é a notificação, é bastante claro, assim, o problema de violação da intimidade do Roberto Carlos e ofensa à sua honra e tal. Tem violação de intimidade? Não, nenhuma. Não tem violação. Não. E vocês contra-notificaram? Isso. Contra-notificamos, que é o que se deve fazer, né, dentro do prazo legal. Porque uma vez notificado, esse documento que não precisa existir, mas uma vez existindo, ele precisa ser respondido e tal, porque depois ele instrui a eventual ação judicial. A gente mostrou agora há pouco as imagens do livro que estavam sendo ali geradas, e tem algumas fotografias e alguns croquis. Numa pesquisa acadêmica, num livro como esse, fica garantido que você pode utilizar essas imagens sem pedir autorização para as pessoas que estão sendo retratadas? A lei não é precisa sobre essa licença, né? Não existem licenças compulsórias, mas a jurisprudência reiterada dos tribunais aqui no Brasil é de que para as obras de cunho educativo, didático e acadêmico, existe mais licença de atividade. Existe uma diferença para ilustração, como é a que está na capa, e para fotos, ou isso não tem distinção? O problema de ser ilustração ou foto é que nós temos aqui dois direitos, na verdade. Nós temos o direito da personalidade, que está garantido na Constituição e no Código Civil, e o direito autoral, que está garantido por uma lei, que é uma lei ordinária, a Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais. A fotografia é matéria de direitos autorais, porque você envolve a pessoa fotografada e o fotógrafo, né? Você tem aqui mais de um direito, portanto é um direito mais complexo. Enquanto que no direito à personalidade é a retratação da pessoa. E aí o Código Civil não é preciso, a retratação da pessoa pode ser o desenho dela, a foto dela, o quadro pintado da pessoa e tudo mais, né? Então, depende de como você interpreta esse tipo de ilustração. Normalmente a gente ilustra justamente para não usar a foto, justamente para não ofender a lei de direitos autorais. E é interessante isso que o Dr. Gilberto está falando, porque as ilustrações, elas foram pensadas para criar a identidade visual do livro. Então, durante muito tempo, eu tive reuniões com a editora, eu tive reuniões com o designer que fez a capa e com o ilustrador que foi contratado para fazer essas imagens. Então, a gente pensou numa forma de dialogar também com o público estudante de moda, que está acostumado com a linguagem de croquis. Então, a gente ficou pensando como é que a gente ia modernizar a Jovem Guarda, porque a ideia do livro é essa, de você, então, a minha pesquisa, ela procura reinserir a Jovem Guarda, a importância dela na história do Brasil,
como esse movimento musical que teve todo um impacto estético e acabou transformando e modificando costumes naquele período. Teve um impacto muito grande. E você em nenhum momento pensou assim, vou pedir autorização para o Roberto Carlos, vou falar com ele. A Vanderlei eu sei que autorizou que ela abre aqui o livro e tudo mais, mas você não teve essa preocupação? Eu acho que justamente por todos os argumentos que o Dr. Gilberto está trazendo, que não era um fato. Eu acho que não era uma realidade. Então, como tudo foi feito dentro dos conformes, eu tenho inclusive fomento da FAPESP para pesquisa, né, que isso é um carimbo que atesta a qualidade da pesquisa acadêmica, uma obra dentro, né, da ideia de uma pesquisa acadêmica baseada em revistas do período. Toda a minha pesquisa é baseada no que a gente chama na história de fontes primárias. Então, revistas do período, como a Intervalo, a Manchete, a Cruzeiro, a Realidade. Então, a minha obra ela é toda referenciada com notas de rodapé. Quando eu faço uma menção de alguma matéria, eu cito a página, a revista. Então, tá tudo muito bem... Essa coisa da imagem é uma coisa que eu tenho dúvidas em que, por exemplo, se é uma diferenciação, por exemplo, dos objetos e dos veículos onde essas imagens são veiculadas, se isso faz diferença. Por exemplo, se eu estampasse uma camiseta com a cara do Roberto Carlos, isso eu posso fazer? Posso vender ou não? Não. Não posso? Não, porque você estaria se apropriando de uma imagem de um terceiro por questões comerciais, né, para ganhar dinheiro com a imagem dele, né. Agora depende do contexto dessa imagem, né. Se você estampasse o rosto do Roberto Carlos, escrevesse embaixo Roberto Carlos e saísse vendendo, você estaria, sem dúvida nenhuma, infringindo um dos direitos da personalidade previsto no Código Civil. Agora, se você escrevesse Jovem Guarda e colocasse o rosto do Roberto Carlos, que aí deixa de ser a persona Roberto Carlos e passa a ser o fenômeno público, cultural, Jovem Guarda. Tem uma diferença, então? Tem uma diferença. Agora, a diferença entre o público e o privado, né? Gilberto, só para a gente concluir, então, você tem um prognóstico, o que pode acontecer nos trâmites da justiça brasileira nesse pequeno imbróglio aí entre a editora e o Roberto Carlos? E só um acréscimo, quer dizer, só para entender, está nas livrarias. Sim. Com certeza. Então, Continua nas livrarias. Ele não foi recolhido. Não há. Como o do Paulo César de Araújo, né? Que essa mas foi uma ali houve uma ordem biografia judicial, né? recolhida de fato. Tira-se, né? Mas só um juiz é que pode fazer isso, né? Advogados ainda, até esse presente momento, advogados não têm esse poder todo, né? Esperemos que continuem não tendo. E dá para prever o que vai acontecer? Quais são as suas? O que pode acontecer? Até porque notificar editoras não é uma coisa tão rara assim, isso acontece até com uma certa frequência, né? Então, nós recebemos uma notificação com uma série de preocupações acerca de eventuais direitos violados. Nós fizemos uma contra-notificação explicando que não havia, esses direitos não haviam sido violados, explicando item a item a improcedência dessa reclamação e entendemos que, fatos esclarecidos, assunto encerrado. Essa é a nossa expectativa. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Pode ser que seja ajuizada uma ação, e a Constituição garante esse direito a todos nós brasileiros. Todos nós temos o direito de peticionar e todos nós temos o direito de nos defendermos também. Então, pode ser que isso se transforme num litígio judicial, a prejuízo de todos, né? Mas, enfim, é para isso que servem aí a lei e os advogados. Tá bom. Então, obrigada pela presença de vocês aqui para esclarecer esses fatos pra gente. Obrigada mesmo. E depois do intervalo, nossas dicas culturais de todo domingo. Até já.